Esse vídeo é para mostrar o segundo trabalho prático da disciplina de computação gráfica. Vamos mostrar um software que implementa a curva cúbica de Bézier. A curva de Bézier é uma curva polinomial expressa como a interpolação linear entre alguns pontos representativos, chamados de pontos de controle. Nesse software, eu utilizei 4 pontos de controle. O software ele tem essa cara. Aqui temos um canvas em que podemos selecionar pontos, e ao selecionar esses pontos, registramos as suas coordenadas no plano. Ao clicar neles, registramos suas localizações x e y, e através dela faremos a plotagem da curva. Ao clicar aqui, ativamos a função de desenhar a curva paramétrica. Observe que enquanto clicamos no canvas, as coordenadas elas são plotadas junto com os pontos. Bom, para limpar, clicamos aqui. E para sair, fechamos aqui. Essa é a equação da curva cúbica de Bézier. E é ela que implementamos no código. Aqui temos o código, que foi implementado em Python. A escolha da utilização de Python é porque Python oferece muitas ferramentas gráficas triviais de utilização. Então, para plotar um gráfico, por exemplo, é mais fácil. Montar uma interface gráfica é mais fácil. Nós temos 3 principais classes utilizadas nesse código, que é a Drawer, MyWidget e MyPaint. A Drawer ela é basicamente responsável por desenhar no canvas. Nós temos aqui o Paint Event, que uma vez que você tem a coordenada 1, ele desenha essa coordenada 1 no gráfico, no canvas. Assim como quando você tem a 2, a 3 e a 4. E uma vez que você tem os pontos 1, 2, 3 e 4, ele invoca o método de Bézier para realizar o desenho da curva. O Mouse Press Event ele é responsável por quando você clica no canvas, ele identifica aquele ponto e já atribui os valores x e y para aquele ponto. Ele faz isso para todos os pontos. O 1, o 2, o 3 e o 4. XY, XY, XY e XY de cada um dos pontos. Size Hint é o tamanho do canvas em unidades de pixel. Chords é quanto mais próximo da parte superior esquerda do canvas é o ponto de origem das coordenadas. E ele está ali para setar as coordenadas, para o código ter uma referência. Uma vez que a gente tem essa referência, todos os pontos desenhados dentro da janela são responsáveis por realizar o desenho da curva paramétrica dentro da janela. O MyWidget ele é responsável por diversos tipos de layout, como botões, áreas de texto, local para inserir data, janela, essas coisas. Como, por exemplo, aqui no MyLabel, caso a coordenada vazia, ele escreve no coordinates. Caso você esteja com a coordenada 2 vazia, ela imprime a coordenada 1.
Caso a 3 esteja vazia, ela imprime a 1 e a 2, e assim por diante. O MyPaint ele é responsável por desenhar as funções de botões na tela. Por exemplo, quando você fica com o mouse em cima do botão das curvas paramétricas de Bézier, na parte inferior da tela fica escrita a legenda daquele botão. Assim como para lixeirinha, que é limpar os desenhos, e sair, que é sair da aplicação. Se você vai na parte de cima aqui, você tem ver barra de status, você pode desselecionar que os status param de aparecer na parte de baixo. E em arquivos, você tem as mesmas funções implementadas, só que neste menuzinho. É o que eu acabei de explicar. Chegamos ao método de Bézier, responsável pela implementação do algoritmo de Bézier. O método de Bézier ele tem 4 parâmetros de entrada, que são os 4 pontos de controle. Temos aqui o Array Curve, responsável por acumular todos os resultados obtidos na execução deste método, e esses resultados serão utilizados para desenhar a curva de Bézier no Canvas. Temos aqui a matriz de Bézier pré-determinada. Temos aqui a matriz X, com todos os valores X dos pontos de controle, assim como a matriz Y, com todos os valores Y dos pontos de controle. Temos MBX e MBY, que acumulam o resultado da multiplicação da matriz de Bézier por X, a matriz X, e a multiplicação da matriz de Bézier pela matriz Y. E o resultado dessas multiplicações nos darão as equações paramétricas necessárias para a resolução da equação que corresponde ao polinômio de Bézier cúbico, aqui representado. Cada um desses resultados nos dá uma matriz de uma coluna e 4 linhas, que são invocados dessa maneira. Primeira linha, segunda linha, terceira linha e quarta linha. Cada uma delas está multiplicada por um parâmetro U. Ele é um índice. Esse índice ele é um valor de parametrização necessário para percorrer a curva. E ele assimila qualquer valor de 0 a 1, como aqui pode ser notado. A gente pode enxergar que esse polinômio, essa equação, ela se refere diretamente à equação de Bézier cúbico, representado aqui, em que U elevado a 0, U elevado a 1, U elevado a 2 e U elevado a 3, sendo que U aqui é T. Também tendo que como U, assumindo qualquer valor entre 0 e 1. Cada loop desse for nos dá um ponto cujas coordenadas são x e y, arredondados, e são acumulados no Array Curve. Temos também o método Clear Coordinates, para limpar as coordenadas, Clear All, para limpar todos os parâmetros do programa, e, finalmente, a função main,